Tudo bem com vocês? Olá! Vamos mergulhar no capítulo 13 de Lucas. Confere aí, Michele, está tudo certinho, o retorno. Já apareceu ali. Então estamos ao vivo e vamos em frente. Vou enviar o link lá para o pessoal no grupo. Vamos em frente. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo nos use nessa meditação de hoje. Como falei, capítulo 13, estamos avançando aí no livro de Lucas, mergulhando no Evangelho, que o Espírito de Deus também ilumine seu entendimento, ilumine sua mente para você compreender o Evangelho genuíno, compreender a vontade dele, tá bom? E que ele aumente em nossos corações essa sede de conhecê-lo, essa sede, humildade de aprender, e você que tem percebido essa sede, que ele conserve, aumente e conserve esse desejo, essa sede no teu coração, tá bom? Estamos aqui com toda a fé, com esperança, com todo amor, com todo carinho, gratos a Deus por essa série e gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que foram tocados, convencidos por Ele para mergulharem no Evangelho. Então, vamos lá, né? Vamos. Hoje, capítulo 13. Falta um minutinho, né, para as 9 horas. Entramos um pouquinho ver se antes. alguém vai entrar mais. Falta um minuto, né? Para 9 não, para 8h50, né? Atualmente, 8h50. né? Quando nós iniciamos lá em Mateus, iniciamos no horário e já mudamos algumas vezes. Atualmente, no momento que nós estamos fazendo aqui essa meditação, as meditações estão ocorrendo às segundas e quintas, 20h50. Nós pretendemos manter até o final de Lucas e provavelmente Atos também. Se Deus quiser, é o que a gente pretende. Se mudar, a gente avisa lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? 8h50 em ponto. Vamos lá. O título é Chamado ao Arrependimento. Obed, quer falar alguma coisa? Não? Podemos? Obed é o nosso cachorrinho aqui. Chamado ao Arrependimento, Lucas 13, versículo 1. Vai lá, Michele. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado Calma aí, só um minutinho. Deixa eu aumentar o volume seu aí, para não ficar muito baixinho para quem está ouvindo. Vai, aumentei, vai. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, deixa eu botar aqui, tá falhando a vista, acho que é por causa da luz aqui. Eu tô vendo que você tá, quanto aos 18 que eram mais pecadores que os demais. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. Tá embaçando onde? a vista aqui. Qual versículo? Aqui, bem no iníciozinho de 3, né? Eu vou ler aqui o 3. De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Agora sim, o 4. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Uma pergunta. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Versículo 5. Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Novamente, né, Jesus fala do arrependimento. Por 2 vezes, ele até enfatiza. E eu volto a dizer,
a menos que se arrependam. Só um detalhe aqui muito, muito profundo. Quando há arrependimento e uma entrega genuína a Cristo, não há morte. A morte espiritual. Não há morte eterna. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que morra, viverá. Então não há morte. Por isso, há morte física para todos, sem exceção, morte física. Mas, segundo o Evangelho, segundo Cristo, não há morte espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa da sua graça. Jesus é vida. Jesus é vida abundante, eterna. Não há morte em Cristo. Ele venceu a morte. Aqueles que se entregam para Ele vencem a morte também. Vencem a morte também. Aleluia. Vencem a morte. Então Jesus nos chama pro arrependimento. Nós nos arrependermos de quem somos, nos arrependermos da vida que vivemos ou vivíamos. E esse arrependimento vem quando conhecemos, né, a vontade dele e a gente detecta que nós vivíamos aquém, né, longe dele e da sua vontade. Isso ele deixou exemplificado porque nós não sabemos, né, o dia que nós iremos partir, né? Então, enquanto há vida, há esperança, né? Então, a gente tem que quebrar essa ideia, né, da religião, de que as tragédias, as coisas ruins, né, aconteceram porque aquela pessoa, né, é pecadora, ou porque ela errou, ou porque ela é má. Né? Jesus corrigiu isso, né? Também aqui no início do capítulo, exatamente. Corrige a noção popular de que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. Mas o pecado tem consequências ruins, mas nem tudo de ruim resulta do pecado, né? Então, acontece com pessoas... A gente não entende os desígnios de Deus, né? Então, da fé também. Essas pessoas, elas ali partiram, mas aí Jesus estava falando para os discípulos, mas, aliás, não tem... Todos são pecadores, né? E a todos está à disposição a graça de Deus, né? Sim. O arrependimento. Então, ele estava explicando exatamente isso. Se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Mas ele estava dizendo assim, não fisicamente, mas espiritualmente também, né? Exatamente. É isso aí. É um chamado para o arrependimento. Se arrependam. O tempo de buscar ao Senhor é hoje. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de se arrepender é agora. Por quê? Por isso que Michele falou, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. Agora, só para concluir essa parte, é mais profundo, o que Deus realmente quer, não é nem que esse arrependimento aconteça por outra razão, a não ser por um entendimento de que Ele nos amou, de que Ele nos concede essa graça, né? Que mesmo a gente não merecendo, Ele foi para a cruz para morrer em nosso lugar, e essa graça, como você colocou, está disponível, né? E é por isso que nós nos entregamos a Ele. Está escrito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E não porque estamos com medo de morrer, ou porque vamos morrer a qualquer momento e não queremos ter a morte eterna. É muito mais do que isso, né? Porque eles tinham essa ideia, né? Da maldição e da bênção, né? As bênçãos decorrentes da maldição e tudo mais. Só que aqui Jesus estava falando que o interior está além, né? E obviamente, né, a gente quando passa da morte para a vida, né? Porque, né, nascemos e precisamos nascer de novo, né?
com a natureza divina. Então, na morte espiritual, quando a gente entrega, né, a vida para Jesus, quando essa graça nos alcança, a gente passa já da morte para a vida eterna. Então já vivemos aqui o reino de Deus. O reino de Deus já vive, já habita dentro de nós, e no porvir habitaremos para sempre. Então a pessoa que ela parte desse mundo em morte espiritual, ela continua, e o castigo é esse, a separação eterna da pessoa, né, da alma de Deus. Então essa é a condenação, a separação. Então quando a pessoa não se rende a essa graça de Deus, ela já está em condenação, como Jesus falou. E antes de Cristo não dava para sair dessa condição. Exatamente, porque ele justamente falou para os discípulos: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque a pessoa, ela já é um morto-viva, né? Digamos assim, ela pensa que vive, mas ela está morta. Assim, não é que não dava para sair, é que era porque assim, quando eu falo não dava, alguém pode pensar, mas e antes de Cristo, no Antigo Testamento? Então, como que as pessoas eram salvas? É uma boa pergunta. Não, mas era por meio da fé em Deus. Já tinha promessa, né? Sim, o Deus Criador, o Deus da Bíblia. Antes de Jesus vir, né, já existia o símbolo do sacrifício. Então, quando a pessoa ia lá, toda vez que pecava, ela tinha que sacrificar o animal, ela tinha que ver ali a dor do animal, derramar o sangue para ela ser justificada. Só que as pessoas a gente não consegue parar de pecar, né? Então, toda vez tinha que sacrificar o animal. Isso já era um símbolo de quando o Messias viria e iria consumar, né, a eternidade. Então existiu um período, um tempo onde Deus invadiu o espaço, né, tempo, a eternidade, para poder morrer no nosso lugar, né, e o verbo se fez carne. Então já existia esse plano desde a fundação do mundo, né, e ali, então antes da vinda de Jesus, já existia isso, só que aí já tinha sido quando Jesus morreu, ele falou, tá consumado. Numa outra meditação você chegou a falar, a graça já existia antes se manifestava. De Jesus vir a esse mundo, a graça de Deus já existia, né? Mas o homem por si mesmo sempre e muitas vezes optou viver distante, né, do Pai, do Criador, e viver em desobediência. Só que com a vinda de Jesus vem a plenitude da revelação de Deus, vem a plenitude da graça, vem o cumprimento do plano de redenção. E basta que a pessoa se arrependa e creia. Basta que ela creia. Na verdade, ela crê, e porque crê, se arrepende. Porque se arrepende, a graça lhe salva e lhe capacita a viver no caminho. E sempre foram poucos, né? Poucos que foram salvos, assim como é hoje, embora muitos ouçam o Evangelho, mas que a gente vai ler mais na frente, mas são poucos os que passam, né, pela porta estreita. Então, muitas coisas, a gente, embora tenha muita acessibilidade, não sei se essa é a palavra correta, hoje ao Evangelho, a palavra de Deus, sim, mas mesmo assim, isso é uma profecia para ficar de testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Mas mesmo assim, muitos rejeitam, né? Não creem. Vamos seguir aqui, versículo 6. Tem um comentário ali, ó. A Patrícia está falando: infelizmente, o pensamento de atribuir a Deus todas as tragédias da humanidade tem se perpetuado. Isso é um perigo. Temos que filtrar algumas mensagens, não só de pregadores, mas de influenciadores. Exato. Versículo 6, a parábola da figueira que não produz frutos. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: eu esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor,
deixa mais um ano, eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Essa parábola aqui é muito forte. Essa parábola aqui é graça também. É misericórdia também. Misericórdia. É assim, nós merecemos ser cortados, ou merecíamos ser cortados, mas ele continua cuidando de nós. É Jesus diante do Pai dizendo, eles merecem ser cortados, mas eu vou adubá-los, eu vou cuidar, dá mais um tempo. A gente já viu isso, né? Na prática, assim, quantas vezes? Você vê assim, espiritualmente, claramente, Michele, que Deus está dando tempo. Está tendo misericórdia. E você vê que não dá para ler os versículos de forma isolada. Nós estamos lendo um capítulo inteiro, tem todo um contexto e a gente está numa sequência. A gente começa o capítulo falando de arrependimento. Então aqui essa parábola está ligado ao que foi lido no início do capítulo. Está conectado. Dá tempo, Senhor, dá tempo. Deixa mais um ano, eu vou adubar. Imagina o filho falando com o pai, dá tempo, eu vou adubar, eu vou cuidar, e aí vou dar mais chances, Se não for aproveitado, aí tudo bem, corta, quer dizer, o julgamento, mas pode ser que haja arrependimento nesse tempo, né? É a graça dele, né? Que se renova a cada manhã. Toda vez que a gente acorda, a gente agradece por essa graça de estar vivo, né? É mais uma chance que Deus está nos dando, né? De viver, de dar frutos, né? E morar com Ele eternamente. Meu Deus, que parábola. Vamos seguir. Jesus cura no sábado, versículo 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Ela estava enferma por quê? Porque não cuidou da saúde, porque não bebia água, porque não fazia nenhuma atividade física, porque se alimentava mal, porque ela dormia pouco e uma hora o problema acabou acontecendo. Não. Está aqui escrito que no caso desta mulher, nesse caso aqui, ela estava enferma por causa de um espírito impuro, um espírito imundo, maligno, enfim. Então isso nos faz entender que sim, que uma pessoa pode estar enferma porque um espírito, por uma causa espiritual, porque um espírito que está ali agindo, colocando aquela enfermidade. Agora, todas as enfermidades é por causa de um espírito maligno? Claro que não. Outras razões, existem outros motivos, muitos outros motivos que podem levar uma pessoa à enfermidade, inclusive o descuido com a saúde da própria pessoa. Mas nesse caso aqui era algo de origem espiritual. Há casos e casos, não podemos generalizar. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Acontece isso, né? Da pessoa, boa noite, da pessoa ser curada de forma instantânea, já que era espiritual, saindo do espírito, a cura acontecer ali de forma instantânea, na hora. Né? É importante a gente reforçar um pouco isso, como ele falou. Por que existem pessoas que são curadas instantaneamente? Né? Jesus mostrou ali. Agora, existem, por exemplo, casos que nós oramos, né? Mas é necessário que a gente abra mão de hábitos ruins, né? Como eu ouvi há pouco tempo uma pessoa que ela adquiriu a diabetes.
né? Por exemplo, uma pessoa de fé temente a Deus, só que ela aprendeu uma doutrina errada a respeito de doenças, né? Que era a seguinte: nenhuma doença, né, pode me atingir, e toda doença que me atingir é uma mentira do diabo, né? Então, diabetes é a mulher dele, né? Já ouviu falar isso? A diabetes é a mulher, a esposa do diabo, a mãe do diabo. E o que aconteceu? Por esse aprendizado, por essa doutrina errada que ela acabou, né, aprendendo, ela tinha essa crença, né? E aí o que acontecia? Só que essa pessoa era orientada pelo médico: olha, você adquiriu a diabetes, então você vai ter que cortar o açúcar, você vai ter que mudar a sua alimentação, né? Você vai ter que fazer essas mudanças aqui, para poder essa doença regredir, ou para você poder controlar, ou você poder, né, para ela retroceder. Uhum. Então, mas o que é, por causa dessa crença ela falou? Não, eu vou continuar comendo açúcar sim, eu tô curada, eu não tenho nada. Só que qual é o problema disso, né? É uma fé burra, né? Porque se o problema dela não é relacionado ao espiritual, a maldição foi ela mesmo que, por falta de entendimento, né? Por falta de sabedoria, ela comeu, se alimentou errado e o corpo, né? Chegou uma hora que a conta chegou. Então, o que acontece? Ela deveria abrir mão desses hábitos para ela poder realmente ter uma saúde um pouco melhor, porque chega uma certa idade que realmente não tem muito a se fazer, né? A pessoa chegou, né, no limite. Então, ela vai ter que se lidar ali com aquela situação. Como se diz, uma reeducação alimentar. Isso, exatamente. Mas, na verdade, ali existiu, foi, né, o erro, a consequência da gula, né, de se alimentar de forma errada. Então, o único meio era abandonar as práticas ruins. Somado a uma religiosidade tóxica. Exatamente. Né? Agora, assim, novamente, há casos e casos. Também já houve casos de uma pessoa tomar uma atitude por uma revelação do Espírito Santo, a palavra é essa mesmo, uma revelação do Espírito Santo, e ela tomar uma atitude de fé, e realmente ela não dá mais nada no exame, ela ficar curada. Então, assim, também não podemos limitar a fé, né? Limitar a Deus jamais. Então, é caso e caso. O que não pode é a pessoa se deixar levar por uma doutrina humana, por um ensino errado, ela se desconectar completamente da realidade e agir por impulso, agir pela emoção. Tem que ver se realmente foi uma revelação divina, foi algo que Deus falou com ela, ou é algo da emoção, algo que ela ouviu, algo que ela viu e se deixou levar pela emoção mesmo e agiu dessa maneira, né? Mas precisamos ter equilíbrio, acho que essa é a palavra, sabedoria, equilíbrio, e se for para tomar uma atitude assim, que seja por uma revelação divina e não por emoção. E uma outra questão também, ela poderia, assim, é igual aquela pessoa, agora falando de vida econômica, que ela sai, o problema é isso, essa fé motivacional, essa emoção que se passa, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ser cabeça, e às vezes a pessoa se deixa levar por isso, e a sabedoria fica de lado, o equilíbrio fica de lado, e ela não ouve a voz de Deus, ela vai na voz da motivação, de uma motivação humana. Exemplo, quando ela sai de um lugar, de um trabalho, às vezes sólido, nós já atendemos vários casos assim. Sim. Ela está num trabalho sólido, num emprego sólido, é importante a gente falar sobre isso. E aí ela sai, né? Estou lembrando aqui, a gente já citou esse exemplo daquela pessoa, né, que nos contou, que saiu Ela não saiu motivada pela voz de Deus. Não foi voz de Deus, não foi revelação divina. Do homem, dizendo que ela tinha que ser cabeça e tal. E aí ela saiu de um trabalho sólido, bom, pagava bem, sabe, de anos, para poder abrir um negócio. Nessa de abrir um negócio, você tem que ser empreendedor,
como se todos tivessem perfil de empreendedor, como se todos tivessem nascido para empreender. E não é bem assim, na prática. E aí ela, poxa, falou, eu me arrependo disso, porque, como a gente está falando, não foi uma coisa que Deus realmente falou, né? Foi, de fato, na emoção. E aí ela depois acabou abrindo o negócio, faliu, aí fica sem o negócio, fica sem o trabalho, e tudo por causa dessa fé, né? Dessa fé emotiva, dessa ignorância, dessa desconexão com a realidade, dessa ausência de equilíbrio, de sabedoria. Então, isso vale para tudo. Vida amorosa, atenção, vida amorosa, isso vale para a saúde, como a gente explicou, e vale para a vida econômica, vale para todas as áreas, tá certo? Vamos lá então. Essa mulher então ficou curada, e aí o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Como é que pode? Por que ficou indignado? Não era para ficar feliz, gente? Uma mulher de 18 anos sofrendo, doente, não é para ficar feliz? Não era? Por que ele ficou indignado? É o que a religião faz, a religião humana, a religiosidade excessiva. Estava mais preocupado com o sábado do que com a pessoa. Do que com o ser humano. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele, a multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. E o detalhe, hein? Ele estava fazendo um discurso moral, trazendo ali a regra, né? Era um líder religioso, trazendo a regra para não... contra a cura no sábado, a lei, o sábado. Só que Jesus, que sabe de todas as coisas, que conhecia o interior das pessoas, já falou, que isso? Não é possível você estar falando uma coisa dessa. Que hipocrisia! Vocês trabalham no sábado, pô. Aqui, ó, versículo no 15 ainda. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Vocês trabalham no sábado. Eu sei que vocês trabalham. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei que vocês fazem oculto as pessoas, mas eu sei. E ele estava falando o que com isso? O problema não era eles trabalharem no sábado. O problema é eles estarem apontando para Jesus algo que eles praticavam, só que eles não conseguem enxergar. A pessoa só consegue enxergar o erro nos outros, que na verdade não tinha erro, não tinha problema, né? Questão de alimentação, tem que se alimentar. E Jesus estava querendo dizer que a cura era tão importante quanto alimentar o boi no sábado. Exatamente. Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser, Jesus falando, ser liberta, mesmo que seja no sábado? Gente, é uma vida, uma alma, uma pessoa doente, 18 anos, que falta de empatia, que falta de sensibilidade é essa? Mas é o que esses líderes religiosos daquela época não tinham empatia, eles eram apegados à regra, à lei, e não tinham empatia com as pessoas. Hoje não tem isso, né, pessoal? Hoje não tem isso. Hoje os líderes religiosos, todos eles são bem empáticos, né? São muito preocupados com as pessoas, né? Exato. Só que não, né? Então, o que a gente vê bastante hoje, já via também. Jesus se deparou com isso. E falou, hipócritas. E enfrentou. E confrontou. Vamos lá. Versículo 17. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Uma regra, uma lei jamais será mais importante do que uma pessoa, do que uma necessidade humana. Versículo 18. Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus?
com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta, ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninho em seus galhos. Nesse caso aqui, o fermento está sendo relatado como algo positivo, né? O reino de Deus vai crescendo de forma progressiva. E por isso Jesus falou para a gente ir pregar o evangelho, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, pregar o evangelho. E assim, não temos um alcance por enquanto tão grande. Se Deus quiser, um dia teremos, né, um alcance maior. Dependemos de vocês aí curtirem, comentarem, compartilharem e para a gente alcançar outras pessoas. Mas não tem problema não. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma assistindo, uma alma relatando para a gente: nossa, eu estou sendo mudado, transformado. Esse evangelho genuíno está me salvando. Pronto, já valeu o tempo que a gente se prepara, o tempo que a gente lê. Já valeu ter comprado esse microfone aqui, que não foi barato. Já valeu a gente preparar tudo isso aqui. Já valeu a gente estar aqui, esse tempo. Já valeu tudo isso. Já valeu, porque uma alma não tem preço. Mas esse é o objetivo, que o reino de Deus avance. Nós plantamos uma igreja recentemente, estamos em plantação, né, digamos assim, aqui no Espírito Santo, comunidade cristã, vida de filho, mas não é sobre o vida de filho avançar, é sobre o reino avançar. Consequentemente, o vida de filho vai avançando, a gente planta, a gente rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Mas a gente realmente não carrega essa preocupação de fazer a igreja, de fazer o nome, de ter filiais, nada disso, não. Que o reino cresça, que o reino de Deus avance. Existe um reino, pessoal. Existe um reino. As comunidades cristãs, as igrejas, elas são gotas, são os barquinhos. Existe um reino, existe um oceano infinito. E é sobre isso. A igreja, né? Existe um corpo de Cristo, existe a igreja de Cristo. A gente está dentro no disso aí. mundo aí, espalhado pelos 4 cantos aí desse mundo. Né? Inclusive por missionários que estão em outros países pregando o evangelho. A porta estreita, versículo 22. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Vocês já repararam, né? Vocês já repararam que o verbo ensinar se repete muito no evangelho? Já repararam, não já? Jesus ensinava. Jesus era um mestre. Jesus ensinou, trouxe para a gente isso aqui, o evangelho. Mergulhar no evangelho é mergulhar nos ensinos do próprio Deus que se fez carne, que encarnou, que veio ao mundo. Nos ensinos do próprio Cristo. Não é os ensinos do Marcelo, da Mitiele, do fulano, beltrano, ciclano. Não tem nada mais importante que os evangelhos. Sim, não estou dizendo que o Antigo Testamento não tem importância. Eu estou dizendo que não há nada mais importante que o evangelho. Porque as escrituras são inspiradas por Deus. Ok, mas isso aqui saiu da boca do próprio Deus. Evangelho, gente. Precisamos ouvir, saber, entender, ler o que Jesus falou, o que Deus falou, o que Ele quer, o que está na mente dele, o que está no coração dele. Mergulhar no Evangelho é a nossa oportunidade de saber o que está na mente desse Deus, o que está no coração, conhecer o coração de Deus, conhecer a mente de Deus. E não só conhecer, mas fazer com que a nossa mente, o nosso coração, seja como o dele. Porque você sabe que o que a gente ouve muito, todo tipo de conteúdo, seja qual for, que a gente mergulha, tudo que a gente ouve mais, lê bastante, aquilo vai formando nossos pensamentos, né? Nossos sentimentos, aquilo nos influencia como pessoa, aquilo a gente daqui a pouco, a pessoa nem sabe ou nem percebe, mas ela está fazendo escolhas, está tomando decisões, está se comportando
de acordo com aquilo que ela vai botando para dentro dela, vai se alimentando. Aquilo que ela está se enchendo. Isso, perfeito. Ela está se enchendo de alguma coisa e ela vai transbordar daquilo que ela está se enchendo. Perfeito. Então a gente está aqui, pessoal, segunda, quinta, mergulhando no Evangelho. Eu quero motivar, encorajar, incentivar vocês se não assistiram os vídeos de Mateus, assista, está tudo gravado. Do capítulo 1 ao 28, ainda tem uma introdução antes do capítulo 1. Lucas, Marcos, todo também já está gravado. Lucas, estamos aqui. Se organiza, vai priorizando, separa um tempo do dia, ou de 2 em 2 dias, de 3 em 3. Além de estar aqui conosco, nesse de Lucas, acompanhar o de Lucas, que é o atual, mas você também ir assistindo um ou outro vídeo lá de Mateus, até você chegar onde nós estamos, a gente caminhar juntinho, porque de Lucas a gente vai para Atos, depois a gente vai para João, porque você vai se enchendo de Evangelho, se enchendo das palavras de Cristo, se enchendo dos pensamentos de Cristo, de Deus, dos sentimentos. E aqui tudo... Você vai ser transformado, você vai ser moldado com o caráter de Jesus, você vai pensar, vai sentir como ele pensa, como ele sente, você não vai nem se reconhecer, e as pessoas vão ver Deus em você como nunca antes. Ouvir a palavra de Deus é preparar a terra, que é o nosso coração, que é como aquele solo, né, que está sendo preparado pelo o agricultor, que é Deus, né? Então ali você está preparando o solo para que você receba, creia, né, nessa mensagem, né? Porque quando os discípulos iam pregar o evangelho, eles pregavam a mensagem, e aqueles que crescem na mensagem recebiam o Espírito Santo. Amém. Para dar continuidade à obra de Deus, né? Então essa é a importância da gente entender, compreender a palavra, e através do poder que desce sobre nós pelo Espírito Santo, a gente ser capacitado pelo alto a permanecer, né, cumprindo, dando frutos, né? A gente, através do Espírito Santo, recebe dons, dar frutos, tudo isso para darmos continuidade ao plano, à obra dele aqui nessa terra. Ó, Patrícia está colocando aí, ó, minha noia era tão grande que antigamente não atendia pessoas com minhas terapias que não fosse evangélica. Que loucura. Todos necessitam de atendimento, se assim desejarem. Exato. Inclusive, o Patrícia tinha essa cultura lá no passado dos judeus, né? Porque eles não podiam se contaminar. Então, se passasse a sombra só de um pecador ali perto deles, né? Os estudos dizem, eles já corriam lá para se purificar. Então, eles faziam lá os rituais de purificação. Porque eles tinham essa ideia de que eles não podiam se misturar. Não se misturavam com os pecadores, porque eles se achavam, né, mais santos, mais superiores. E aí, quando Jesus veio e se misturou e sentou com os pecadores e comeu com os pecadores, eles achavam aquilo um escândalo, um absurdo, porque eles tinham a ideia que eles não podiam se misturar. Mas aí Jesus veio falando, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês vão iluminar. Então, não se achem superiores, né? Vocês não são maiores do que os outros, vocês... tô olhando pro lado errado. Vocês vão servir. Só olhando lá pro comentário. Independente de quem seja, vocês vão servir. Né? Então aí. Vão se misturar. A parábola... Não, a porta estreita. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção... já tinha lido isso aqui, o 22. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Lembra o que eu falei no início? O tempo de se arrepender é agora. O tempo de buscar o Senhor é agora, é hoje. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, não sei de onde são. Afastam-se de mim todos vocês que praticam o mal. Quer dizer, vocês que não se arrependeram.
tudo bem, comigo vocês estava disposto a salvar a todos, sem distinção, mas vocês continuaram vivendo nas suas práticas. Então, uma hora a porta é estreita, mas não está fechada. E ele quer salvar todos. Mas tem que haver humildade, tem que haver a entrega da pessoa. Só que essa porta estreita, ela um dia, com um julgamento, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E preste atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Quer dizer, vocês que ouvem, né, a palavra, que tinham tudo para serem salvos, o juízo está vindo e vocês precisavam se arrepender. Precisam, né? Nesse caso aqui ele está dizendo precisavam. Pessoas gentios, né, que somos nós, o Evangelho chegou a nós cremos. No Ocidente. Viemos do Oriente, do Ocidente e sentamos à mesa. E glória a Deus por isso. Muitos deles, né? Muitos judeus não estavam abrindo o coração para Cristo. A lamentação de Jesus por Jerusalém. E aí continua. Jesus estava se lamentando por isso. Naquele momento, alguns fariseus disseram: vai embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Eles queriam que ele fosse embora, né? Eles que queriam matá-lo também. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. E no terceiro dia realizarei meu propósito. Falando da ressurreição. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando ele foi para a cruz, ele foi para se tornar essa mãe ave que guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas. A ira de Deus, a condenação veio sobre ele, e aqueles que se renderam a ele não sofreram essa condenação, essa ira, porque ele sofreu no lugar deles. Então, ele escondeu, tomou sobre si as nossas dores. Ele quis fazer isso com pessoas que rejeitaram a ele. Ele quis colocar, por ele colocaria, mas essas pessoas o rejeitaram, né? É muito forte. Terminamos o capítulo 13 do livro de Lucas. Hoje um pouco menos, né? Um tempo um pouco menor. Foi rapidinho. Comparado a outros dias. É assim, tem dia que é 1 hora, tem dia que é 1h20, tem dia 1h30, tem dia que é 40 minutos. Já até aconteceu de ser um pouco menos. Normalmente é mais. E vamos em frente. Deixa aí seu comentário, você que tem mergulhado no Evangelho, curta, comente, fale dessa série para outras pessoas, porque não há nada mais importante. A gente está tratando aqui do assunto mais importante do mundo, e eu não exagero em falar isso. São palavras, repito, que saíram da boca do próprio Deus, de Cristo. Amém. Mais alguma coisa? É isso. Fechou? Aí. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tchau.